Pequei, como me arrepender do pecado? Muitas das vezes a gente peca e sente uma dificuldade imensa de se arrepender. Como que vamos nos arrepender de fato para deixar de fazer algum pecado? Bom, aqui é Ana Luperalo e seja bem-vinda a mais um vídeo do Valor em Cristo. Já deixa seu like aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. O pecado, muitas das vezes, ele é prazeroso. De certo modo, você peca porque te dá alguma forma de prazer. E muitas das vezes é difícil a gente se arrepender de algo que tivemos prazer ao cometer. Então, vou te dar dicas aqui nesse vídeo para você conseguir de fato se arrepender. Primeira coisa é que você não consegue se arrepender sozinho, por conta própria. Então você precisa sim da ajuda do Espírito Santo para se arrepender. Então tenha essa consciência que sozinho, por conta própria, não é possível se arrepender. Você precisa contar com a ajuda do Espírito e precisa pedir essa ajuda do Espírito. E o que o pecado faz? Muitas das vezes quando a gente peca, a gente faz que nem Adão. Ele se escondeu da visita de Deus. Então, ele se esconde, ele coloca folhas de bananeira para tapar a sua nudez, ele foge de Deus. É isso que a gente faz até hoje quando a gente peca. Muitas das vezes, quando a gente peca, a gente fica com vergonha de falar com Deus. Muitas das vezes, quando a gente peca, a gente fica com vergonha até mesmo de ir à igreja. A igreja é um local de feridos, é um local de cura. A igreja é um local de cura, é onde você vai receber ali um confronto com o seu pecado. É um local onde você vai receber pastoreio, né? Você vai ser pastoreado pelo seu pastor, você vai ser discipulado por algum líder mais velho, algum líder mais experiente que você. Então, mais velho no sentido da maturidade da fé, tá? Não necessariamente de idade. Mas você vai ser discipulado. Então você não pode fugir da igreja quando você peca. E muito menos você não pode fugir de Deus quando você começa a pecar. Até porque existe um gatilho aí na nossa mente que é essa questão de se esconder de Deus porque ficamos com vergonha. Só que imagina, e se você sempre confessar o seu pecado a Deus, mesmo que você peque na mesma área, seja o mesmo pecado, você vai lá e confessa ele diante de Deus. No outro dia você pecou ele novamente, você vai lá e confessa diante de Deus. Se você confessa para Deus os seus pecados, a consequência disso vai ser um constrangimento no seu coração, ou seja, cada vez mais você vai pecar menos naquele determinado pecado, porque você vai ficar constrangido sabendo que tem que falar com Deus a mesma coisa, porque você pecou na mesma área. Então, muitas das vezes, o diabo ele coloca na nossa mente que a gente peca e deve ficar com vergonha de Deus, mas não, quando a gente peca, mesmo que seja na mesma área, a gente precisa confessar, porque confessando os nossos pecados são perdoados e vai desenrolar um gatilho na nossa própria mente de constrangimento. Ou seja, você não vai querer confessar o mesmo pecado e você sabe que se pecar, você tem que confessar a Deus. Então, consequentemente, você vai deixar de pecar naquela área. Também não é para você pecar deliberadamente e confessar como se não fosse nada aquele seu pecado. Não, é confessar tendo consciência do peso do pecado, tendo consciência da culpa que você está carregando ali. Então, confessar com sinceridade, com o coração aberto, isso vai te gerar constrangimento. Em vez de fugir de Deus, de fugir da igreja, corra em direção a Deus, corra em direção à igreja, porque aí sim você vai ser confrontado com o seu pecado e você vai querer deixar de pecar, você vai querer finalmente começar a acertar. Eu gosto de uma frase, é uma frase muito forte, mas eu gosto dela quando a gente trata de pecado. Na Bíblia diz que pecar na mesma área é como o cão que come o próprio vômito. Então, cada vez que você pecar na mesma área, pense nessa frase. É como o cão que come o próprio vômito. É uma frase forte, mas que gera consequências na nossa mente. Que gera consequências de não querer ser como o cão comendo o vômito. Da gente querer ser limpo, da gente querer ser liberto de tal área, da gente querer ser liberto de tal pecado, por mais que às vezes seja difícil. Geralmente os pecados da área sentimental, da área sexual são os mais difíceis da gente conseguir
deixar, né, largar de mão, ou os pecados relacionados a vícios também são bem complicados da gente deixar. Mas entregue seus pecados a Deus, entregue os seus erros a Deus e tenha consciência que você será perdoado se você verdadeiramente se arrepender. Tenha consciência que o peso do seu pecado é grave. Tenha consciência que Jesus morreu pelos seus pecados. Queira ser santo para seguir a Ele, porque Ele é santo. Então, a gente precisa ser santo para seguir a Ele. Todos nós vamos pecar, isso é certeza. Enquanto a gente estiver vivo aqui na Terra, a gente vai pecar. Mas o importante é a gente reconhecer esse pecado e se achegar perto de Jesus, porque Ele sim é capaz de nos perdoar, de nos lavar, de nos purificar. E a gente precisa estar em processo. O processo de santidade ele não vem da noite para o dia. Não é um processo que a gente acorda e pensa, nossa, estou santo, estou liberto de todos os meus pecados. Não, é um processo. Amanhã que você esteja melhor do que hoje. E depois você vai estar numa caminhada de querer ser sempre melhor do que você era antes. Essa é a nossa luta diária, na vida do cristão, né? É querer ser melhor do que antes, é querer ser mais santo do que ontem, por exemplo. Então não se acostume com o seu pecado, não é porque você está pecando em tal área que você não consegue largar esse tal pecado que você deva se acostumar com ele e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você sabe que está pecando em tal área, você precisa largar esse pecado e se achegar mais a Jesus para conseguir largar. Confesse seu pecado nem que seja 1000 vezes a Deus. Confesse toda vez que você pecar. Isso vai gerar constrangimento em você. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Saiba que Ele vai te ajudar a vencer esse pecado. Queira de fato largar isso. Corra para longe do pecado. Se algo te faz pecar, se você sabe que é em tal área que faz você pecar, corra para longe. Se você sabe que é o seu celular que está fazendo você pecar, deixe seu celular em um cômodo e vá dormir em outro. Se você sabe que é tal pessoa que está te fazendo pecar, se afaste dessa pessoa. Então você precisa correr, fugir da aparência do mal. É o que a Bíblia diz para a gente fazer. E óbvio, não esqueça, tenha uma vida constante com Deus. Você não vai vencer pecado se você não tiver intimidade com Jesus. Você precisa orar e ler sua Bíblia diariamente. A arma que a gente tem é a espada, que é a palavra de Deus. Então a gente vai vencer o pecado lendo a palavra de Deus e usando a palavra de Deus contra os pecados, né? Contra o diabo. A gente vai usar a espada, que é a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto. E é assim que você vai vencer o mundo, usando a palavra de Deus. Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo para você ficar cada vez mais forte e conseguir vencer os pecados. E se esse vídeo te ajudou, não esquece seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu quero que você vença os seus pecados e eu quero que você coloque tudo diante de Deus. Coloque toda a sua vida diante de Jesus. Coloque seus desejos, coloque seus problemas, coloque seus erros, coloque tudo aos pés do Senhor, porque Ele vai te ajudar a vencer. Eu tenho certeza disso. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.